Preste atenção nessa pauta que vem aí. Pois é, nós vamos falar agora de uma outra coisa muito importante dentro de casa. Se você tem criança pequena, recém-nascido, tá 1 aninho, 2 anos, começando a andar, criançada que tá crescendo 5, 6, 10 anos, preste muito atenção no que nós vamos falar agora. Com a criançada em férias, todo cuidado é pouco. Uma tomada, panelas no fogão, qualquer coisa pode virar um grave acidente doméstico. Confira agora como evitar que os seus filhos se machuquem na reportagem de Hélio Almeida. E na sequência, aqui ao vivo no palco, nós temos essa casa toda montada. Lavanderia, banheiro, cozinha, sala, quarto das crianças. Você vai aprender junto com a gente como evitar essas armadilhas que parecem ser inofensivas, mas elas existem. Agora, acompanhe a reportagem de Hélio Almeida. Acidentes domésticos, na maioria dos casos, não são fatalidades. Dados do Ministério da Saúde mostram que 1 a cada 3 acidentes no Brasil ocorre dentro de casa, por falta de prevenção ou por descuido. A agilidade em socorrer pode ser fundamental. Quem nunca se cortou na cozinha, fazendo comida, escorregou no banheiro ou bateu bem na quina de um móvel? Os acidentes domésticos fazem dos adultos vítimas do próprio descuido, mas são as crianças que sofrem mais, muito por causa da inocência delas. A criança, ela tem a curiosidade natural da criança e a inocência também da criança. Não sabe o que é perigo, não tem a menor noção do que seja perigoso ou que não seja. E ela vai experimentando. É época de férias e a casa se transforma em um parque de diversão. Mas para não acabar mal, todos os pais que têm crianças em casa precisam saber que os riscos também estão presentes. Criança, você sabe, né? Qualquer vacilo, eles mexem, né? Tem que ficar sempre ligado com elas para evitar acidentes. Aí sim. O dito popular diz que o perigo mora ao lado. Mas nesses casos, o perigo pode estar dentro de casa, em qualquer cômodo. O acidente doméstico está onde o descuido toma conta e a parada final quase sempre é em um hospital. Em Sorocaba, 2 crianças gêmeas caíram em uma piscina e morreram afogadas. Natasha, de 10 anos, caiu dentro da máquina de lavar roupas. A mãe estava fazendo comida e não percebeu o acidente. A menina morreu afogada. Ela colocou a cadeira, ela subiu, colocou a roupinha dela dentro da máquina, que a roupa ainda está lá dentro. E caiu de cabeça e ninguém viu. A filha do boxeador Mike Tyson, de 4 anos, morreu dentro de casa, vítima de um acidente doméstico. A menina foi encontrada pelo irmão, pendurada em uma corda de exercícios. Crianças gritando e pais desesperados. Desespero que esta mãe também passou. Eu fiquei desesperada, né? Na minha cabeça, eu não sabia nem o que tinha acontecido. Eu fiquei assim, eu não sabia se eu socorria, se eu chorava. Fátima sempre foi zelosa com a filha. Eu não deixo ela ficar sozinha, eu não deixo ela sair com as pessoas que eu acho que ninguém vai cuidar como eu cuido. Eu acho que na casa de todo mundo tem alguma coisa que ela vai se machucar. Eu sempre acho que eu sou a melhor pessoa que está cuidando, eu sempre acho que na minha casa não vai acontecer nada. E no fim foi na minha casa, junto comigo, que aconteceu isso. A primeira tomografia de Isadora, de 4 anos, vai ficar marcada pelo susto. Aí a médica achou que era uma fratura isso, aí eu tive que refazer a tomografia para ter certeza que não tinha fraturado. Há 2 semanas, Fátima estava na sala quando ouviu o barulho. A filha brincava no quarto com uma prima da mesma idade. A menina subiu em uma poltrona para crianças, caiu de costas e bateu a cabeça. Então, nós estávamos almoçando e aí a Isadora brincando com a prima no quarto, de repente escutou aquele estouro, aquela gritaria, ela já saiu, já subi correndo, cheguei no quarto, ela com a mão na cabeça, gritando, e como ela não é de chorar, não é de reclamar, a gente já se assustou, já corri, coloquei gelinho na cabeça, a batida foi nessa região aqui, a gente até sentiu o galo na cabeça, tudo. Isadora ainda se recupera, ficou com uma bolsa de sangue na cabeça. Não foi a primeira vez que se machucou em casa, mas foi a primeira com gravidade. Estava despreparada para essa
nessa hora, né? Sim, que nem a gente tá sempre limitado naquela coisa. Bateu a cabeça, se teve vômito, se teve tontura, se desmaiou, aí a gente tem que correr. Na verdade, não é assim, né? Segundo especialistas, a queda é o principal acidente que leva crianças para o pronto atendimento dos hospitais. É possível qualificar o ranking de acidentes por faixa etária. De 0 a 1 ano, quedas do trocador, da cama, do colo, asfixia, sufocação. De 2 a 4 anos, quedas, asfixia, afogamentos, intoxicações e choques elétricos. De 5 a 10 anos, são comuns atropelamentos, queimaduras, afogamentos, intoxicações e traumas. Os números são altos. Quase 5.000 crianças morrem anualmente por complicações provocadas por acidentes domésticos. E, em média, 125.000 de até 14 anos de idade são hospitalizadas por ano em todo o país por causa dos acidentes. Leonardo tem 4 anos. Emília é professora infantil e traz do trabalho a experiência de vigiar a criança. E o cuidado é sempre redobrado. Eu, como transbordo em preocupação, então assim, eu não tiro os olhos dele, para que, né, o pior não aconteça. Por aqui, quem comanda a bagunça é a Rafa, de 5 anos, e põe bagunça nisso. Desce daí, filha, não pode. Não pode, desce. Você vai se machucar, olha a toalha. Ela não tem jeito, apronta mesmo, sobe em tudo. Assim você vai cair. Aí, ó, viu? E o irmão mais velho também sofre. Quem de vocês é o mais arteiro aqui? Eu. Ele. Quando era um pouco mais nova, chegou a beber sabonete líquido. Mas o pior aconteceu na cozinha. O fogão explodiu. E com a ajuda da Rafa. Eu já tava esperando explodir o resto, né? Porque foi uma coisa assim, parecia uma cena de filme mesmo. Para ajudar essas duas mães e várias outras que têm crianças em casa, o Programa da Tarde convidou especialistas para darem algumas dicas preciosas. O tenente do Corpo de Bombeiros, Robson Mitsui, e o pediatra Marcelo Reibscheid. Os dois vasculharam as casas das duas famílias e não pouparam nada. Na verdade, com crianças pequenas, o uso de planta como decoração é extremamente proscrito. A gente pede para não ter hoje nas casas. Primeiro ambiente, a sala de visitas. Aqui é fácil encontrar problemas. A gente já pode observar aqui alguns pontos negativos, né? A gente vê bastante material de vidro, né? A criança é super ativa, super curiosa. Temos aqui a mesa com tampo de vidro. A criança pode subir nesse tampo de vidro. Esse tampo de vidro pode vir a quebrar e ocasionar um acidente. Uma coisa que ocasiona bastante acidente, ó. Já tem até uma chave aqui do lado. A criança vem com uma chave, está o local desprotegido, a criança curiosa, vê o pai conectando o som, a máquina de barbear, e ela vai fazer o mesmo com a chave. Pode levar à eletrocução, né? Um ponto positivo que eu pude ver aqui é a janela. Ela tem uma fechadura que provavelmente foram os pais que colocaram, né? Impedindo que essa janela abra mesmo com a chave. E agora a gente também vem na casa da Daniela com o Dr. Marcelo. Doutor, aqui na casa dela, o que a gente pode encontrar? Tá certo? Tá errado? A casa da Dani tem bastante coisa pra gente falar aqui de coisas erradas pra uma criança, né? As mesas, tem que tomar muito cuidado com esses cantos das mesas, tá? São cantos hoje que a gente pede pelas crianças serem arredondados ou em forma de moeda, que a Dani tem esse cuidado aqui. Por quê? Porque as crianças saem correndo, elas podem trombar, podem bater e podem se machucar. Então, sempre pensar em cantos arredondados para as crianças. Para quem tem... Eu já tive problema. Você já teve um problema aqui? Meu filho machucou a cabeça exatamente na quina da mesa que eu tinha anteriormente. Foi o Miguel que, quando era mais novo, bateu a cabeça bem na quina da mesa. Para isso, a gente fez essa moeda com esse cuidado. Mas você já trocou justamente porque deu problema. Porque é mais ou menos a altura da minha filha. É ali a altura dela, é onde ela passa. E também tem o piano aqui, que é lindo, um piano sensacional. Mas a gente chegou aqui, a Rafaela, que é a filha mais nova dela, tava tocando. Só que criança não tem esse cuidado que a gente tem de fechar o piano. As crianças batem o piano. Então, olha o dedo no piano, tá? Olha o dedo no piano das crianças. Já tive paciente no consultório, inclusive, que teve fratura de dedo por causa de piano. Não é por acaso que o piano tem uma chave, uma fechadura. A gente fecha exatamente por causa das crianças. Na cozinha, os dois especialistas dizem que está um perigo iminente.
A cozinha é um dos maiores perigos que tem para as crianças. Por quê? Porque quando a gente entra na tua cozinha aqui, a gente entende que essa cozinha é uma cozinha normal, padrão das grandes casas, né? Onde a gente abre o armário e você tem panela, olha quem tá lá embaixo, um ralador de queijo. Você imagina um ralador na mão de uma criança, o que acontece? Aqui a gente pode observar um ponto positivo para a mãe, né? As panelas estão com os cabos voltados para dentro, entendeu? A criança não tem acesso a esses cabos das panelas. A panela não pode ficar como, então? A panela não pode ficar dessa forma, porque a criança pode vir aqui, de repente você está cozinhando um feijão, ou fervendo uma água para fazer uma comida, ela vem na curiosidade, puxa e todo o material quente e a panela também quente está em cima da criança. Aqui nas gavetas, a mãe ela acertou. Ela colocou aqui só os talheres que não oferecem um grande risco, né? Isso aí é uma dica legal. É uma dica legal, colocar as facas, os objetos cortantes longe do alcance das crianças. Nos quartos da criançada também tem orientações que podem garantir a segurança. Uma coisa que é extremamente importante quando a gente entra no quarto aqui, a gente vê o uso de cortina. Primeiro que a cortina pode se enforcar com a cortina, já tem muitos casos escritos por causa disso. Acontece muito. Acontece. Outra coisa, a cortina ela tem uma barra em cima, normalmente uma barra de ferro, onde ela é presa, o suporte. Então às vezes a criança não vai se enforcar, mas ela vai brincar de Tarzão, de alguma coisa, e essa barra também pode cair, pode causar traumatismo crânioencefálico, pode ter outro tipo de lesão. Mas o melhor então é não ter cortina? Pode ter cortina, mas são aquelas cortinas que a gente chama horizontais, onde você tem aquele cabo que você consegue jogar o cabo por cima da cortina e na hora que a criança tá aqui, você recolhe. Quando a gente chega no quarto do Miguel, é um quarto que é um pouco mais tranquilo, até pela idade do Miguel, mas que também a gente tem alguns erros. Então vamos lá. Se a gente vê na parede, a gente vê um monte de brinquedinhos pequenos. Esse tipo de brinquedinho aqui, né? O que acontece? O Miguel, um menino de 9 anos, não tem grandes problemas. Mas vocês imaginam isso que está na minha mão, uma criança de 2, 3 anos. Então os pais têm que estar super atentos que esse tipo de brinquedo a criança pode ingerir. Uma pergunta que é legal de responder é assim, como que eu sei que brinquedo que eu posso deixar na mão do meu filho? Pega um rolo de papel higiênico. Se o brinquedo passar por dentro do rolo do papel higiênico, esse brinquedo não pode ir para a mão do seu filho. Por quê? Porque o rolo de papel higiênico ele é mais ou menos o tamanho da traqueia, que é por onde a gente respira. Então se ele passa por dentro da traqueia, ele pode também ser aspirado pela criança. Do quarto, uma paradinha rápida no banheiro. Deixar a tampa do vaso abaixada não é só uma questão de higiene. Aqui a mãe acertou mais uma vez, né? Nós entramos aqui e o vaso sanitário estava fechado, né? Tem que manter assim. Criança, principalmente as crianças pequenininhas, tem um centro de gravidade diferente do adulto, né? Ela tem a cabeça maior, mais pesada. E se ela vir aqui... Se ela debruça, se emboca e a cabecinha dela vai para onde está a água, podendo ocasionar um afogamento. Certo. Então, nesse caso aqui, fechadinho, da forma correta. Parabéns. Olha quem a gente vê no banheiro, um dos maiores vilões das casas. Então o secador tem cabo, as crianças podem levar para a cabeça e machucar a cabeça e queimar a cabeça. O ferro de passar tem, então tudo que tem cabo, gente, tem que tomar muito cuidado, porque não é só o aparelho em si. Então o que a gente faz? Não dá para guardar ele. Vocês pegam, vocês tiram a tomada, pode enrolar, então enrola normal, não dá para enrolar na parte quente, então vocês enrolam no cabo que normalmente não está quente e pia, tá? Pia. Fecha tudo, pia. Por quê? Porque nenhuma criança vai ter acesso. Temos aqui também o armário, né? Medo de abrir esse armário. Medo. Vamos abrir o armário pra ver. Então, ó, a gente tava aqui, quando a gente chegou, a Rafaela tava aqui dentro, né, brincando. E olha quem tava do lado da Rafaela, um monte de produto de limpeza. Voltamos a falar, produto de limpeza não pode estar ao alcance das crianças, de preferência sempre nos seus frascos originais. E se a criança ingerir alguma coisa, a primeira coisa que a gente pede é para ligar para um lugar que chama Centro de Intoxicação, o CEATOX. A primeira coisa que eles pedem para vocês é o quê? Leia no rótulo o que tem. Então a gente precisa do frasco original para saber o que essa criança ingeriu. Você tem que ser muito crítico na sua casa mesmo. Você tem que olhar cada detalhe da sua casa e falar, pô, a criança poderia subir aqui? Oh, ela pode cair aqui? Enfim, tem que ser crítico em todas as partes da sua casa. Aonde está o perigo? Na inocência, no aconchego do lar, nas atividades da criança e no descuido do adulto. Prevenir os acidentes domésticos também é uma forma de preservar a vida.
Por isso que eu sempre digo pro Arthurzinho, tem 7 anos, já é quase um adulto, mas eu digo para ele, não vai subir aí no balcão da cozinha, cuidado com a panela que está no fogo. Mas não adianta, eles estão em férias e eles são peraltas. A gente montou aqui uma espécie de casa da família Peralta, ou da criança travessa, para a gente detalhar para você de casa onde estão as armadilhas dentro de casa, tá? Então aqui começando pela lavanderia. A lavanderia é um problema, tem produto químico, tem vassoura, tem lixo, ferro de passar roupa. Este que está ao meu lado é o Dr. Rogério Toledo Júnior, que é um especialista nesse assunto. Dr. Rogério, onde é que estão as principais armadilhas da lavanderia? Bom, boa tarde, obrigado pela oportunidade. Esperamos que esse programa traga a vocês uma informação muito séria, porque nós temos os números que só no estado de São Paulo acontece pelo menos mais de 1000 acidentes domésticos por dia. Eu imagino que o ferro de passar roupa é uma ameaça, sempre, constante, né? Sempre, na tomada ou fora dela, porque se essa mesa está mole, ela vai cair, ela vai machucar. Mas daqui, o mais perigoso é esses produtos de limpeza que estão do nosso lado. Essas embalagens semi-abertas ou destapadas, e inclusive produtos sendo embalagens reutilizadas, a gente não sabe o que tem lá dentro, não sabe nem o que ingeriu. E a criança enxerga diferente. Uhum. Aqui, por exemplo, a máquina de lavar, né? O que uma máquina de lavar pode ser perigoso dentro de casa? Brincadeira, por exemplo, de esconde-esconde. O filho mais velho pega o filho caçula, coloca aqui dentro e fala para ele, fica quietinho. Aí alguém passa, está ligado na tomada, liga, é um grave acidente. Já aconteceu, o senhor já viu isso acontecer? São centenas, todo dia, todo dia. A pia da lavanderia. Essa pia, ela está um pouquinho solta, como vocês podem ver. Tá. Existe uma doença chamada síndrome do tanque. Só que não é de plástico esse tanque, é concreto. O tanque de concreto é uma catástrofe. Tanto que tem o nome da síndrome. Mata. Ou lesão cerebral, mas ou lesão torácica. Mas o que a criança tenta fazer? Tenta subir? Ela escala. Criança sempre escala. Criança sempre escala. Seja pela parede, pela tomada, pelo lixo. Pode cair, né? Nossa, ele sobe no lixo ou abre o lixo e se utiliza do que tem lá dentro. Sei. Isso, se está no lixo, não presta. Criança é muito pequena. Sim. Eu estou vendo um balde aqui, ó, um balde com água. Não vai me dizer que isso também é problema dentro de casa. Para uma informação, bastam 2 centímetros de água para uma criança se afogar. Apenas 2 centímetros de água. O que pode acontecer com um balde desse se for uma criança pequena, de 1 ano? Ela vai entrar para mergulhar. E aí, se não tiver um adulto tomando conta... Sinto muito. Bom, da lavanderia, o senhor vai, doutor Rogério, com a Ana Hickman lá para a cozinha. Vamos para a cozinha, que eu ouvi durante a matéria, que é o lugar mais perigoso da casa. Eu começo a imaginar um pouco e lembrar da minha época de criança, como é perigoso mesmo hoje em dia. Primeiro, temos aqui o fogão, botijão de gás. Eu queria começar por aqui, pelo fogão. Além da panela, que a gente já sabe que nunca deve ficar com o cabo para fora, porque a criança pode vir apoiar e derrubar. Perfeito. O que mais pode acontecer aqui no fogão? O fogão funciona assim. A panela, não é a panela, qualquer utensílio que você vai utilizar tem que usar a boca de trás e a haste para dentro. Sempre haste para dentro? Sempre, porque assim não tem risco nenhum. Certo. Tá, quando você vai usar forno, um acidente que ocorre com muita frequência é que as pessoas aproximam para fechar a porta, para que a porta não abra. Pega a cadeira... Para botar perto do fogão para que a porta não abra. Ah, para dar aquele apoiozinho, para manter o calor lá dentro. Não, é para ninguém abrir a porta do forno. Ah, para ninguém abrir a porta. Só que a criança escala. Aqui tem uma escadinha perfeita, subiu. Aí deixa eu ver o que a mamãe tá fazendo para o almoço. Acertou. Temos um problema sério aqui. Agora... Botijão de gás nunca deve ficar dentro da cozinha, nunca. Nunca. Mas a gente sabe que em muitas casas do Brasil isso é uma coisa frequente. Tem que mudar, porque isso é um risco que a gente não tem como controlar. Coloca mesmo colocando aquela capinha de botijão? Não resolve. Não resolve. Sempre fora. Nunca dentro. Continuando aqui, o que mais nós temos de perigo aqui? Uma lixeira que não parece... Vamos repetir lixeira várias vezes, porque toda lixeira... A lixeira também é perigosa? Sempre. Se você colocou algo no lixo, uma criança não sabe o que está lá dentro. Algo cortante, caco de vidro... Caco de vidro, comida deteriorada, um monte de coisa ruim. Você colocou ali, ela vai... Alguma coisa que pode se transformar em veneno. Um remédio vencido, uma substância vencida, sabão... O lixo tem que estar sempre alto. Sempre alto, longe. Tudo tem que estar alto e longe.
trancado, se possível. Bom, eu quero passar para um lugar que eu já tive um acidente quando criança, que é a mesa. Por aqui em cima nós temos pratos, talheres, faca, este garfo que a gente usa muito na cozinha, fósforo. O meu acidente quando era criança foi com vidro. Minha mãe me chamou, vim correndo para a cozinha, escorreguei e levei tudo que tinha em cima da mesa. E olha o resultado, uma bela cicatriz. E um susto danado. Um segundo te leva uma marca para sempre. Pois é. O que mais pode acontecer aqui? Então, tá certo. Isso nunca deveria estar disponível aqui, porque queira ou não queira, não é só criança, é qualquer pessoa. Adultos, idosos principalmente. Quem tem dificuldade em enxergar, quando chegar no banheiro, eu vou contar uma história interessante. Isso não deve ficar aqui. Isso é acidente certo. Esse pontiagudo é certo, faca é certo. Bom, a cozinha realmente é o lugar mais perigoso. Sem dúvida. Mas a nossa casa está completa, gente. Da cozinha, eu vou trazer o Rogério aqui para a sala de estar, que é o lugar da farra. Logo aqui ao lado nós temos o quarto das crianças, que a Tiziane já vai falar daqui a pouquinho. Rogério, aqui, videogame. Hora das... É férias. Molecada tá em casa, tá jogando, é brinquedo pra cá, boneca pra lá. O videogame, são as fitas, os CDs. O que pode acontecer aqui? Aqui não é só videogame, se você prestar atenção. Tem uma tomada, ligado vários aparelhos, fio no caminho, tapete solto. Você tem elementos pequenos espalhados. Mas como é que eu faço? Por exemplo, você falou do tapete. Tem que fixar o tapete. Mas fixa como? Você pode fixar adesivamente ou com outros métodos, até de parafusamento. Então quer dizer que aquela dupla face, por exemplo, você pode usar uma fitinha adesiva, você já pode dar uma melhorada na situação. Tá. Se você vê esses copos de vidro que estão aqui, a televisão solta, criança escala. Vem correndo por aqui e leva o fio junto? E vai levar tudo junto. Olha só. Ai, e olha só que eu acabei de ver que colocaram aqui. Isso aqui a gente encontra em casa. Estilete não pode ficar perto. Isso daqui é para poder tirar aqueles grampinhos do papel. Olha que belo artefato. A molecada vai olhar e falar assim, ai, que bonitinho, vou brincar de arminha. Kung Fu. De Kung Fu, de espada. Vamos brincar de espada. Acerta o olho de alguém, machuca o rosto ou cria até uma perfuração ainda mais grave. Lesa visão, lesa qualquer parte do corpo. Pode, inclusive, levar à morte, eventualmente. E esses outros objetos? Por exemplo, aqui nós temos algumas... brincadeiras com cartão de crédito, elástico, fósforo. Ah, isso aqui é um perigo. Tesoura fora do lugar. Olha aqui do lado. Tesoura, moedas, moedinha. Criança adora uma moedinha para comprar bala. Para comprar todas. Bala, pirulito. Engole todas. Pois é. Aí tem que correr para poder retirar por procedimento cirúrgico, que é procedimento endoscópico. Isso é muito grave. A gente chega em casa e tira tudo inadvertidamente. Tem que tomar cuidado. Isso é muito sério. Sério aqui também é qualquer móvel perto de qualquer janela. Como você falou, criança jogando em videogame, elas pulam para torcer. E quando torcem num jogo qualquer, elas podem ser lançadas pela janela, se estiver aberta e sem proteção. A janela correta é ter aquela rede de proteção. E nada perto da janela. Nenhum móvel que dê condições que você alce, que você suba, que você escale. Nunca. Nunca. Bom, aqui da sala, eu quero que o senhor agora converse com a Tiziane, que está no quarto das crianças. Aliás, me parece ser quarto de menina, né, Tici? Parece, temos naninha. Um berço e uma cama um pouco maior. Olha, doutor Rogério, eu estou aprendendo muito aqui com você, viu? Você está dando várias dicas aqui de como manter uma casa segura. E eu realmente estou atenta a tudo, porque eu tenho uma filhinha, a Rafaela, de 3 anos de idade. Parabéns. E eu queria saber quais os cuidados que nós temos que tomar com as crianças dentro de um quarto. Quando a gente fala criança dentro do quarto, a gente quer estender isso para adulto também e para idoso. Porque o idoso, o primeiro problema de qualquer acidente, o número 1 é queda. Seja adulto, adolescente, não importa a faixa etária. As crianças têm muita queda no berço, queda, por exemplo? Tem muita. E eu tô vendo esse berço, por exemplo, ó, ele tem uma grade aqui. Essa grade dá para passar um pezinho ou uma mãozinha de uma criança, né? Sim, mas o pior é essa grade faltante aqui, ó. Eu tô vendo que ali dá tem pra uma... passar a criança ali aqui. tá quebrado, jura? Aqui passa a criança. É um bebezinho. Só que só o bebezinho sai, você não tá vendo, ele pode ir ali, derrubar ali, se cortar naquele vidro, se machucar com essa tesoura. E ele pode até se enforcar ali, se a cabeça foi um pouquinho maior, se ele torcer, né? Sim. As plantas de dentro de casa nem sempre são inocentes. Uma grande maioria é tóxica. Nossa.
Comigo ninguém pode, é uma planta tóxica. E o que tem mais? outras Por tantas. exemplo, aqui, você acha que um cuidado que a gente poderia ter era colocar umas almofadas ou uns Proteger travesseiros toda a madeira, na porque ela proteção? pode virar para cá e ela não tem essa noção. Criança não tem noção de nada. Então você tem que proteger para evitar choques aqui dentro. E o que mais a gente pode aprender aqui para tornar o quarto da criança mais seguro? Sim, você pode ver que você tem um monte de brinquedo largado no chão, não pode, tem que ter um receptáculo apropriado, bem cuidado e bem trancado. Vigiar não adianta, criança 1 segundo muda tudo. Porque as crianças você não coloca na boca, engole, é um problema. Esses brinquedos que têm peças pequenas podem causar grandes problemas. Então você tem que deixar isso sempre arrumado. Pôs para brincar, acabou a brincadeira, guarda tudo e coloca em lugar que elas não têm acesso. Até porque esse daqui é um quarto que eu tô vendo que seriam para 2 crianças, né? Uma mais velha e uma criança pequena. E os brinquedos são diferentes, né? Mas o acidente não importa a faixa etária. Os brinquedos que nós falamos agora de videogame e outros, como agora tem a mania de computador, etc., você pode se distrair, sabe, ter problemas de choque, ter problemas de queda, você pode querer estar tomando alguma coisa e por acaso tomar um perfume ou outra, se ficar solto desse jeito, quer dizer, a grande verdade é, o cuidado é pouco, mas é para todo mundo. Agora, aqueles pisos, por exemplo, emborrachados que a gente coloca no quarto de bebê, você acha que é bom? Porque isso dificulta a queda? Sem dúvida. Toda a casa, tipo assim, nós mapeamos que as cidades praianas têm muita queda por causa de chão molhado. Por quê? Usam um calçado diferente ou não calçado e tem muito gelo e água. Então escorrega e tal. Isso é típico lá, mas também acontece aqui. Área de serviço é igual, cozinha é igual, banheiro nem se fala. Quando você coloca um piso inteiro emborrachado, você tem uma segurança muito boa. Mas os outros cômodos também podem ter esse tipo de cuidado com fitas adesivas ou com emborrachamentos especiais. Eu tô vendo até esse banquinho aqui, porque a minha filha, por exemplo, anteontem ela quase caiu, porque ela foi subir no banquinho para alcançar a pia para escovar os dentes, e aí na hora ela se desequilibrou e caiu. E sobre o banheiro você vai falar agora com o Brito Júnior, que já está ali no banheiro, né? Enquanto isso, doutor, eu irei para o ônibus do Marcos e Belucci. O Marcos tem 2 filhinhas e também eu vou perguntar para ele se ele tem esses cuidados com as filhinhas dele, né? Tomara que tenha. Esses cuidados domésticos que são muito importantes. Muito obrigada, Obrigado viu? a você. Tchau. Obrigada. Porque o banheiro é um lugar sagrado, né? Mas tem que tomar bastante cuidado, porque além de ler um jornalzinho numa boa, o banheiro também é aquele lugar onde a criança, de repente, pode, por exemplo, doutor, se é que eu entendi direito, pegar aqui um secador de cabelo que está ligado na tomada. O que pode acontecer, doutor? Vamos fazer assim. Todo esse projeto começou com um box. A minha mulher, que também é médica, estava tomando banho e do nada o box explodiu em cima dela. Isso foi dia 11 de setembro de 2009. O vidro, ela abrindo. Causou isso, pelo menos até hoje, 3 cirurgias na mão direita dela. E tinha alguma criança por perto? Não, e nós descobrimos que o box, ele é muito pouco seguro porque ele é apenas temperado, ele não é laminado. Sei. Então você tem que ter uma lâmina, tipo para-brisa de automóvel, que caso ele venha estourar, que é frequente, é muito frequente, ele fique montado, ele não desabe. Como espelho, como um monte de coisa. Tem que colocar uma lâmina em cima uma película especial para esse tipo de ação. Aqui começou o projeto. Isso eu não sabia. Por exemplo, o vaso sanitário não pode deixar aberto. A minha mulher briga comigo, de vez em quando eu esqueço aberto. A gente não tem criança muito pequena em casa. Mas o que pode acontecer? Então, o vaso sanitário, segundo o pessoal da urologia, funciona assim. Se você tiver no vaso e ele quebrar, a gente chama, se não matar, vai alejar, porque a lesão da louça é muito grave. O vaso aberto, a criança não precisa ser grande ou ser pequena. Ela pode querer subir no vaso. Sei. Vai pegar alguma coisa lá no armário, ela vai se machucar. Mais do que isso, ela pode querer brincar de afogamento, sabe, usar papel higiênico para fazer um outro quadro mais diferente. Vaso sanitário sempre fechado. Isso aqui, por exemplo, álcool, né? Não pode deixar em cima da pia de jeito nenhum. Perfumes, essas coisas ao alcance de criança. Isso está aberto. Quando você falou de material elétrico, perto do box ou pia, se a pia tiver algum tipo de entupimento, isso aqui pode eletrocutar. Vou contar uma historiazinha rápida. Do ponto de vista da oftalmologia, que é a ciência que cuida dos olhos, numa família onde tinha a mãe com pressão alta, que é glaucoma, e a filha também com glaucoma, o colírio dela acabou. Ela foi até o banheiro da mãe, abriu o espelhinho e pegou o frasquinho do colírio.
Só que aquele frasquinho não tinha colírio dentro, tinha água sanitária, porque a mãe usava um frasquinho para limpar a prótese dentária e o outro para tratar o glaucoma. A moça, além de glaucoma, perdeu a córnea. Meu Deus, meu Deus. Isso é todo dia. Doutor Rogério, muito obrigado. Doutor Rogério Toledo Júnior, especialista nesse assunto. Espero que a gente tenha te ajudado, tá?